Minha vida acabou. Ele pediu a separação. Olá, eu sou Yara Restini. Eu tô aqui para ajudar você a sair da relação que não te faz feliz. Eu passei por dezenas de separações, entre elas 7 divórcios. E eu quero mostrar como se separar do jeito certo e abraçar toda a felicidade reservada para você no universo. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa história de sentir que a sua vida vai acabar quando ele pede a separação ou quando você vai se separar. Deixa eu contar para você o que aconteceu na minha 5ª separação. Ele tinha sido meu primeiro amor na infância. E eu reencontrei essa pessoa vendo nele aquele menininho doce aos 11 anos de idade. Eu não conseguia ver a pessoa adulta que ele havia se tornado. Minha criança interior entrou aí com toda a inocência, a ilusão na parada, né? Eu caí de 4, me apaixonei perdidamente e parecia um feitiço irreversível. Ele era depressivo e eu fazia de tudo para deixar ele bem. Esse foi o primeiro engano, né? Achar que a gente tem o poder de fazer alguém feliz. Enfim. E ele me deixava na expectativa de se ligar de verdade a mim, de se apaixonar de verdade por mim. Ele me dava esperança, ele me tirava a esperança. Então ele falava da ex, falava que precisava conversar com ela sobre algumas coisas dele. Ele sinalizava assim, um desapego por mim. Ele controlava o que eu comia, ameaçava me deixar se eu engordasse. Ele me fez até mudar de casa para ir morar comigo. Dizia que a minha casa ia ser sempre só minha e que ele ia sempre se sentir uma visita na minha casa. E eu mudei, sendo que os meus filhos adoravam morar naquela casa. Ele sumia por dias, chegava em casa possesso, drogado, mas eu nem sabia que era droga, sabe? Eu achava que ele estava nervoso. Ele me acusava de coisas, me agredia, meus filhos ouviam e eles foram ficando mal e eu não percebia. Minha obsessão por ele me cegava totalmente. Um dia ele terminou comigo e eu pensei que eu fosse morrer. O sentimento de não ser capaz de viver sem a pessoa judia demais. Eu conheço bem essa sensação. Eu vivi muitos anos na carência, na insegurança, de forma que quando amava alguém, eu me agarrava emocionalmente como quem se agarra a uma boia no meio do mar. E eu passava a acreditar que eu não ia conseguir viver sem a pessoa. Por causa disso, eu me submetia ao que a pessoa impusesse. Eu me submetia ao que a pessoa queria, mesmo que fossem exigências ou desejos assim estapafúrdios, mesmo que atrapalhasse o meu trabalho, mesmo que atrapalhasse a minha relação com a minha família, de tanto medo que eu sentia da pessoa de querer me deixar e eu não aguentar. Mas continuando, ele me deixou e eu fiquei arrasada. Eu demorei muito para me levantar. Meu sentimento de rejeição quase me matou de dor. Minha autoestima foi lá embaixo, meu amor próprio não existia, né? Eu nem sabia como me manter de pé, não sabia como cuidar de mim numa ruptura como aquela. Eu não sabia como me dar colo, sabe? O que eu dizia para mim, o que eu falo para mim para me melhorar, o que fazer com a minha dor. Eu não sabia, não fazia ideia. Então, depois que eu comi o pão que o diabo amassou, totalmente desorientada, um dia eu saí com a minha prima Ju. A gente foi em um bar para ver se eu conseguia dar uma arribada, sabe? Fui para lá.
E lá eu fiquei conhecendo um amigo dela que começou a falar comigo, me elogiar, me paquerar. E eis que de repente quem surge? O tal surgiu do nada. Ele viu que eu estava conversando com alguém, viu da rua, sentou do meu lado na mesa. E eu que ainda estava doente de amor por ele, ou melhor, de dependência, né? Não era nem amor, era dependência emocional. Eu caí feito um patinho nessa aparição dele. E voltei com ele na mesma hora e ele foi direto para minha casa na mesma noite. E lá ficou. Minha família não se conformava por eu ter aceito ele de volta. Mas a minha dependência emocional dele falou muito mais alto. E eu acabei voltando na mesma situação, acabei voltando na mesma infelicidade que eu vivia com ele. E ele fez 1000 promessas de mudança, mas as mudanças duraram só 3 dias. Depois disso, tudo voltou ao mesmo desastre. Eu tinha uma amiga, Renata, que me falava assim: Yara, você já sabe, né, que você vai ter que tomar a decisão de se separar dele um dia, né? Você já sabe todo o mal que ele faz para você e para sua família. Você sabe já que você vai ter que fazer isso, então por que você não faz isso já? Você precisa esperar o quê para tomar essa atitude? Aí eu respondi assim: Renata, eu preciso me preparar primeiro por dentro, para não pirar, para não morrer. Eu preciso me sentir forte para conseguir mandar ele embora. Senão só a ideia de fazer isso já me desespera. Porque eu tenho a sensação de que eu vou morrer sem ele. Eu sentia a dependência emocional que eu tinha dele, não só quando eu pensava em separar, em terminar a relação. Eu sentia essa dependência, eu vivia essa dependência o tempo todo, ao longo dos meus dias. Eu dependia do tom que ele falava comigo no telefone para me sentir em paz ou me sentir ansiosa, com medo, né? Ou em pânico. Eu dependia de todos os gestos dele no dia a dia. Eu me desesperava se ele ameaçava viajar, se ele saía com amigos, que eu sabia que ele ia invernar na gandaia e voltar 2 ou 3 dias depois. Ao invés de não aceitar esse tipo de absurdo, eu ficava torcendo e sofrendo para parar de acontecer, sabe? E claro que não parava nunca. E quando acontecia, eu ficava arrasada. Eu chegava a ficar de cama, eu dependia tanto emocionalmente dele que eu não conseguia pensar, não conseguia perceber que bastava eu dar um basta na relação para não passar mais por aquilo. Mas eu aceitava, eu achava que eu ia morrer se eu fizesse isso. Então eu ficava me enganando, eu fingia para mim mesma que eu estava me preparando para ficar forte e conseguir pôr ele para fora. Só que eu não fazia nada para cuidar dessa dependência, né, dessa minha carência, para me preparar de verdade. Não fazia nada para cuidar da minha insegurança, eu ficava esperando ficar forte do nada. E aí, como é que faz? E não adiantava ouvir da Renata ou das pessoas aquela história super verdadeira que a gente detesta ouvir, né? Quando a gente está dependente emocionalmente de alguém, que diz assim: você não nasceu grudada nele e não precisa dele para nada. Nessa minha história a gente vê que se você se submete a tanta infelicidade, a tanto desrespeito, abuso, prejuízos para você, para sua família, seus filhos, é claro que isso é movido também por acreditar que não é capaz de sobreviver sem aquela pessoa. A sensação de dependência afetiva não é brincadeira. Ela é escravizante, ela é limitante. É como se a outra pessoa fosse o nosso pilar. É como se a ideia de se remover aquele pilar fosse fazer desabar o nosso prédio inteiro.
E com isso, a pessoa vai abusando de você. Vai abusando psicologicamente, em outros sentidos também. E ela faz isso tendo o seu apoio para isso, percebe? Porque se você desenvolveu essa dependência total dele, como se sem ele você não fosse capaz de viver, ele usa justamente isso para fazer o que ele quer, para fazer você fazer o que ele quer. Ele usa isso para fazer você aguentar coisas que não está certo aguentar, segundo os seus princípios. Ele vai invadindo todos os seus limites, inclusive físicos. E parece que quanto mais ele invade os seus limites, mais dependente você fica dele, mais ligada. Você passa a se enganar dizendo para você mesma até que isso daí é sinal de amor por você, de ciúme, sei lá. Nessa história toda, a gente vê que você não consegue perceber que sem ele você ficaria muito melhor. Que o que é horrível não é ficar sem ele, mas sim continuar com ele, continuar vivendo essa relação capenga, esse inferno, porque uma relação ruim deixa você infeliz, você mal. Pensa nos momentos de desassossego, de preocupação, de mágoa, de rejeição, de desrespeito que você passa enquanto você está numa relação assim, de dor, de tristeza. É lógico que pior do que isso não vai ficar se você tomar atitude de sair fora. Sozinha, você vai ficar livre disso e vai poder encontrar outra pessoa que se relacione com você de uma maneira totalmente diferente. Mas essa clareza some quando entra na jogada o medo de ficar sem a pessoa, essa dependência. Parece que é a última pessoa na face da terra. E não é. É só o seu medo que te deixa aí nessa zona de conforto. Que a zona de conforto é o quê? É a mesmice, né? A zona de conforto é justamente não ter coragem de sair de uma situação ruim com medo de cair em uma situação ruim. Uai, mas ruim já está. Infeliz você já está. Então, por que não tomar atitude e ver como vai ser? Por que não dar a chance de comprovar que fora dessa zona de conforto aí tem outro tipo de relação, outras pessoas, outras situações, né? Fora daí pode estar a sua paz, a sua felicidade. Por que é que você não consegue ter essa clareza? Algumas coisas atrapalham bastante a sua visão realista da situação. Uma das coisas que não deixa você perceber é a sua carência, que é essa falta enorme que você sente aí dentro de você e que parece que nunca vai ser preenchida. Outra coisa é a sua insegurança. A trava da insegurança vem da trava mestra da falta de amor próprio. Você aprende o amor por você mesma na infância. Como que você aprende? Você aprende baseada no amor, no carinho, na atenção que você recebe quando é pequena. O amor próprio se desenvolve assim. Se você sofreu faltas e isso impediu que você construísse aí dentro de você o amor por você mesma, isso leva você a se subestimar, a não confiar em você mesma. Leva você a não se respeitar e a se colocar em uma posição de dependência da aprovação das pessoas, para se sentir bem, para se sentir aceita. Porque a insegurança vem justamente dessa falta de amor e de aceitação de você para você mesma. A sua criança interior ferida está envolvida aí nessa sua carência e aí nessa sua insegurança. Essa menina tem uma porção de dores e faltas mal resolvidas e ela fica trazendo essas feridas para a sua vida adulta o tempo todo, fazendo você ficar cega às situações e fazendo você se render a medos infantis.
atitudes infantis. E com os homens acontece o mesmo, eles também têm o menininho ferido lá dentro, sabe, aí dentro do peito, fazendo muita confusão e trazendo muita dor. A sua zona de conforto também não deixa você perceber, porque o seu medo trava você em uma determinada situação. Por quê? Porque fica parecendo mais fácil, mais tranquilo continuar do jeito que você está do que partir para tomar uma atitude para ficar melhor. Outra coisa que pode estar mantendo aí você nessa cegueira emocional são os seus emaranhamentos sistêmicos. Emaranhamentos sistêmicos é a mistura que você faz entre a sua história e a história de vida de outras mulheres da sua família. Sabe, é como se você não se permitisse ser mais feliz ou ser diferente delas. E uma coisa importante que pode estar mantendo você presa aí nessa situação de infelicidade e tirando a clareza da sua visão é a lavagem cerebral que uma pessoa abusadora pode ter feito em você. A dúvida que você acaba tendo sobre você mesma, que a pessoa abusadora planta aí na sua cabeça, acabando com a sua autoconfiança e fazendo você acreditar assim que você não é capaz de se virar sem essa pessoa. Aliás, alguns abusadores dizem isso com todas as letras. Você não aguenta um passo sem mim. Então, sem conseguir ver com clareza o que está acontecendo de verdade com você, você fica cheia de medos e fica alimentando essa crença de que sem o outro você não consegue viver. O que fazer para conseguir ter coragem de sair dessa situação? Olha, o caminho é tratar de todas essas suas travas internas que impedem você de perceber que a sua vida é sua e que você é dona de tudo que acontece na sua vida. Esse caminho é um caminho de cura interna, é um caminho de empoderamento de si mesma, é tomar posse mesmo do seu destino, porque ele é seu. Isso fica possível quando você aprende a cultivar o seu amor por você mesma, que é o que vai pegar você no colo e vai te mostrar o seu tamanho como pessoa, como mulher, como homem, como profissional, como ser humano. O amor por você mesma vai remover essa névoa que fica escondendo de você mesma, sabe o quê? Suas qualidades, seus talentos, sua força, sua capacidade, sua autonomia. Quando você combate essas travas internas que te atrapalham, adeus insegurança, adeus carência, adeus dependência afetiva. Sim, porque se você está bem com você mesma, você se liberta de ficar dependendo da aprovação do outro para se sentir bem, para se sentir aceita, para se sentir inteira. Se a sua criança interior ferida é cuidada, adeus imaturidade emocional, adeus ficar metendo os pés pelas mãos, adeus submissão absurda, adeus dedicação total em troca de migalhas de amor. Se você se conhecer profundamente e compreender as suas motivações internas que fazem você ter determinadas atitudes, você passa a ter controle sobre as suas ações e sobre as suas reações. Você não fica mais à mercê do que os outros querem que você faça, do que os outros esperam de você, e nem do que você acha que precisa fazer para alguém aceitar, amar você e não deixar você de jeito nenhum. Se você compreender os seus emaranhamentos sistêmicos, você passa a ter controle sobre as autossabotagens que você faz com você na sua vida amorosa. Sabe, você para de se sacanear. Se a gente procurar no dicionário, a gente vai encontrar que emaranhamento sistêmico
Aliás, a gente vai encontrar que emaranhamento é embaraçar, enredar, confundir, complicar. E é o que você pode estar fazendo, embaraçando, enredando, confundindo a sua vida com as histórias das mulheres da sua família. Isso funciona assim. Se na história amorosa da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, houve muita infelicidade, se houve muita submissão às situações que elas viveram reféns, se houve dependência afetiva, se houve medo de se separar para abraçar a felicidade, você tende a ficar fiel a essas histórias e a agir da mesma forma que elas, fazer a mesma coisa que elas fizeram, a viver o mesmo que elas viveram. Então, é preciso desemaranhar. Se você encarar os seus sentimentos de culpa e trabalhar neles também, compreender a realidade dos fatos e se perdoar, você vai parar de se sabotar, de se sacanear em todos os setores da sua vida. Você vai parar de trabalhar contra a sua própria felicidade, parar de trabalhar contra o seu próprio bem-estar. Se você combater as suas crenças limitantes, que são essas frases que você fica repetindo e que ficam limitando a sua felicidade e as suas atitudes, e uma delas é justamente essa aí, que diz assim que a sua vida vai acabar se a pessoa te deixar. Se você combater essas crenças, você não fica mais à mercê dessa sensação aí que você tem de que não vai aguentar, de que vai morrer se o outro for embora da sua vida. Porque você vai conseguir enxergar que você não depende dele e nem da relação. Você não depende disso para viver e para ser feliz. Ao contrário, você precisa sair dessa relação de dependência para abraçar o que é seu nesse universo maravilhoso. Inclusive, eu tenho um curso que ensina a encarar os seus medos, a se preparar para se separar do jeito certo. Sim, é possível ter uma separação de sucesso. E o que seria uma separação de sucesso? Olha, uma separação de sucesso é aquela que te liberta, sabe? Você se sente livre para ser feliz, sem culpa, sem problema, sem guerra, sem constrangimento, sem ficar mal, sem ficar refém de nada e nem de ninguém. Uma separação de sucesso é aquela que fica resolvida totalmente dentro de você e que não deixa rastro nocivo nenhum para provocar mal-estar entre as famílias ou entre os amigos. É você levar a sua vida em paz, seja qual for o modo que você quer levar a sua vida. Isso é perfeitamente possível. Eu vivo isso. Eu tive muitas separações além das 7 oficiais e vivo em perfeita harmonia com todos à minha volta. Inclusive convivo com alguns dos meus ex numa boa e eu sinto uma paz interior que não tem preço. Pensa num estado interno sereno, seguro, saudável, que permite que você escolha o que você quer da sua vida, com total liberdade. Ter outra pessoa, ficar sozinha por um tempo e depois ter outra pessoa, enfim. Imagina você ficar tão bem com você mesma a ponto de escolher exatamente como é a vida que você quer viver. Isso é perfeitamente possível. Eu sou a prova viva disso, eu quero a mesma felicidade para você. E eu vou deixar para você uma dica. Começa hoje mesmo a combater essa crença limitante de que sem a pessoa você não vive. Olha, ninguém nunca morreu de separação. Tenta identificar outras crenças também, outras frases negativas que nem correspondem à verdade e que você fica aí repetindo para você mesma e que só te limitam. Geralmente essas frases começam assim: eu não consigo, eu não posso, eu tenho dificuldade, eu não dou conta, eu não sei. Quantas frases que começam assim
você fica falando aí ou pensando. Todas essas frases são crenças limitantes e precisam ser tiradas da sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter ajudado você a chegar um pouquinho mais perto da felicidade que está reservada para você nesse universo maravilhoso. Obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.